Ele estava vivo. Mas eles ainda tinham medo. O Cristo ressuscitado não era um boato. Ele não era um sonho. Ele estava vivo. E já havia começado a aparecer, para aqueles que o amavam, para aqueles que duvidavam, para aqueles que tinham medo. Mas mesmo depois de vê-la, seus corações permaneceram perturbados. Eles tinham visto a cruz, tinham sentido a perda. Agora estavam sentados juntos em uma sala fechada. As portas estavam trancadas. Suas vozes eram baixas. Um deles se pronunciou: "E se eles vierem atrás de nós depois?" Outro respondeu em voz baixa: "Nós o seguimos, abertamente." E agora ele se foi de novo. "Não", sussurrou alguém, "ele ressuscitou." Mas onde ele está agora? Um silêncio pesado se instalou. O medo ainda não havia afrouxado seu domínio. O que acontece quando a vitória já está assegurada, mas o coração ainda está tomado pelo terror? Durante 40 dias, Jesus continuou a aparecer para eles, não como uma lembrança, mas como o Senhor vivo. No entanto, nem todos acreditaram nisso prontamente. Thomas se destacou. "Eu entendo o que você está dizendo", disse ele lentamente, "mas eu não estava lá. Eu não o vi. Até que eu veja as marcas com meus próprios olhos, até que eu as toque, eu não vou acreditar." Os outros tentaram convencê-lo. "Nós o vimos. Ele falou conosco. Ele estava parado exatamente onde você está." Thomas balançou a cabeça. "Quero acreditar", disse ele, "mas não consigo." Os dias se passaram. Então, sem aviso prévio, Jesus apareceu. Ele ficou no meio deles. Nenhuma porta se abriu. Nenhum passo foi ouvido. Ele simplesmente permaneceu ali. "Que a paz esteja convosco", disse ele. A sala permaneceu em silêncio. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. Então ele se virou para Thomas. Sua voz estava calma. "Thomas, coloque o dedo aqui. Olhe para as minhas mãos. Coloque a mão aqui. Não seja incrédulo, mas acredite." Thomas deu um passo à frente lentamente. Suas dúvidas se dissiparam diante da verdade. Ele caiu de joelhos. "Meu Senhor! E meu Deus!" Algo mudou naquele momento. O medo começou a dissipar-se. A fé começou a renascer. A fraqueza deu lugar à convicção. O Messias havia ressuscitado, exatamente como havia predito. Mais tarde, Jesus os reuniu novamente, não apenas para confortá-los, mas também para prepará-los. Eles ficaram em pé ao redor dele, ouvindo atentamente. "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra", disse ele. "Vá então. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos. Ensinem-nos a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E lembrem-se disto: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eles se entreolharam. "Todas as nações?", perguntou um deles em voz baixa. "Não apenas Israel. Todo mundo?" Jesus não hesitou. Todos. A missão era mais importante do que eles haviam imaginado.
Mas a confusão persistia. Um deles perguntou: Senhor, restaurarás agora o reino de Israel? Jesus respondeu calmamente: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, por toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eles escutaram atentamente. Poder. Testemunha. Mirar. Então, enquanto eles assistiam, Jesus começou a se levantar. Lentamente. Silenciosamente. Até desaparecer do alcance deles. Uma nuvem o acolheu. E ele desapareceu. Eles continuaram olhando para o céu. Imóveis. Silenciosos. Sem se mexer. Será este o fim? Murmurou um deles. 2 anjos apareceram ao lado deles e disseram: Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Este mesmo Jesus retornará da mesma forma. Eles baixaram os olhos. Ele não era mais visível. A partir de agora, eles teriam que andar pela fé. Quando não pudermos mais ver Jesus com nossos olhos, ainda assim confiaremos nossas vidas a Ele? Eles retornaram a Jerusalém. Não quero pregar. Não faça nada. Mas temos que esperar. Eles se reuniram em um só lugar. Junto. Eu rezo. Aguardando. Pedro falou em voz baixa. Ele nos disse para esperarmos. João assentiu. Então esperaremos. Outro perguntou: Por quanto tempo? Ninguém respondeu. Os dias se passaram. Chegou a manhã. A noite caiu. Nada mudou. Sem energia. Nenhum sinal. Sem direção definida. Estou apenas esperando. Algumas pessoas ficaram impacientes. Será que não devemos fazer nada? Outra pessoa respondeu: Ele nos disse para esperar. Então, vamos esperar. Por que Jesus teria ordenado que eles esperassem, quando a vitória já havia sido conquistada? Então, de repente, um ruído. Não de fora, mas do céu. Como um vento violento e impetuoso, encheu a casa e fez o cômodo tremer. A sala, que antes era dominada pelo medo, agora tremia sob o estrondo de um poder divino. Eles se entreolharam, atônitos. O que é isso? Você consegue sentir? Então algo apareceu. Fogo. Não ateie fogo ao local. Mas estava dividida em muitas chamas, com uma chama colocada sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não estavam mais com medo, mas cheios de poder. O Espírito Santo havia vindo.
Havia cerca de 120 pessoas naquele cenáculo, os 11 discípulos e muitos outros crentes, homens e mulheres, incluindo Maria, a mãe de Jesus. As palavras começaram a fluir. Línguas que eles nunca haviam aprendido. Vozes se elevaram. Louvores ecoaram. Declarações da grandeza de Deus. Eles não murmuravam mais suas orações. Cheios de ousadia, ergueram suas vozes em oração e louvor, falando naquelas línguas misteriosas. Juntos, rugiram como um trovão. Lá fora, o barulho atraiu uma multidão. As pessoas se reuniram rapidamente, perplexas, maravilhadas. O que está acontecendo? Esses homens são galileus. Como podemos ouvi-los em nossa própria língua? Outros zombaram deles. Eles estão bêbados. Mas eles não estavam bêbados. Eles haviam mudado completamente. Os mesmos homens que antes se escondiam agora estavam à luz do dia. O medo havia dado lugar a algo mais forte. O poder havia chegado, exatamente como ele havia prometido. Pierre deu um passo à frente. Esse mesmo Pedro que havia negado Jesus. Agora ele estava ali, sem medo. Escutem, disse ele. Esses homens não estão bêbados. Isso é o que o profeta Joel predisse. Nos últimos dias, Deus derramará o seu Espírito. A multidão silenciou. Pedro continuou. Jesus de Nazaré, a quem vocês crucificaram. Essas palavras ressoaram poderosamente. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não pôde detê-lo. E agora ele é o Senhor e o Cristo. A multidão estava profundamente convencida de seus pecados. Eles clamaram: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu claramente: Arrependam-se. Sejam batizados. E receberão o dom do Espírito Santo. Naquele dia, 3.000 pessoas creram. 3.000. A igreja nasceu. Não pela força. Não pelo poder. Mas pela verdade. E o Espírito. Eles começaram a viver de forma diferente. Permaneceram juntos. Rezaram. Compartilharam o que tinham. Um crente disse: Tome isto, você precisa mais do que eu. Outro disse: Agora somos um só. A alegria preenchia seus encontros. A admiração enchia seus corações. E todos os dias, outros eram adicionados à lista. Mas surgiu oposição. Avisos. Ameaças. Não fale em nome dele. No entanto, eles não pediram segurança. Em vez disso, eles oraram: Senhor, dê-nos coragem. Quando seguir Jesus se torna caro, devemos pedir conforto ou coragem? Eles foram cheios do Espírito Santo novamente. E falaram com confiança. A história não havia terminado. Estava apenas começando. O Cristo ressuscitado agora operava através do seu povo. E o mesmo poder que os transformou continua transformando vidas hoje.